Primeira Epístola de João, capítulo 2. Aleluia. Versículo 2. Primeira Epístola, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos embora, viu? Diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Aqui, o apóstolo João, aleluia, ele está ensinando, a igreja, que eu e você não venha pecar. Mas se caso eu e você chegar a pecar, nós vamos ter um advogado. E para que serve o advogado? Então o advogado ele serve para nos defender, né? Então o advogado nessa noite ele está dizendo para mim e para você: se caso eu e você vier a pecar, temos um advogado para nos defender. Mas não quer dizer que a gente temos que permanecer no pecado. Porque a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. Mas não quer dizer que a gente temos que ficar sempre caindo. Não. Temos que olhar para Cristo para que você não venha estar o quê? Pecando e nem caindo. Aí o versículo 2 diz assim: E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, por amor a este mundo, Ele deu o seu único Filho para morrer por toda essa humanidade. Ele deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para morrer por mim, para morrer por você e para morrer por todo este mundo. E hoje, no tempo de hoje, muitos não querem saber de Cristo. Mas Ele morreu por todos, mas nem todos o aceitaram. Muitos preferem outras coisas, outros deuses, do que buscar a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. O único que pode nos dar a vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele, como Criador também do céu e da terra, juntamente com o nosso Deus e o Espírito Santo, Ele é através dele que eu e você vai adquirir o quê? A salvação. Então aqui ele está dizendo, e Ele é a propiciação, quer dizer, Ele veio para tirar o pecado que era meu e teu. O pecado que ia levar eu e você ao castigo, ao sofrimento, o Senhor Jesus, Ele tomou sobre Ele. Ele tomou sobre Ele o castigo que era para mim e para você, foi Ele que levou. Quando Ele estava a caminho daquele, aleluia, do Calvário, Ele ali sofreu muito por mim e por você. Ele sofreu tanto por mim e por você, e muitos hoje não dão valor ao sofrimento do Cristo. Muitos hoje não querem nem saber de Cristo. E a Bíblia ainda vai dizer, igreja, que temer a Deus é o princípio de todas as coisas. Coisa boa é eu e você que teme a Deus, porque quem teme a Deus não vai olhar para as coisas do mundo, vai olhar para quem? Para Deus. Então o Senhor Jesus, Ele veio para tirar o pecado do mundo, tirar o meu pecado, tirar o teu pecado. Aí o versículo 3, mas o título desse versículo aqui diz assim: quem ama, obedece. No Evangelho de João fala que quem me ama, guarda os meus. Aí aqui na Epístola de João diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Como eu vou conhecer a Cristo? Através do seu mandamento. E já sabemos que o mandamento do Senhor,
que ele usou ali o servo dele, Moisés, para nos deixar. O mandamento do Senhor, primeiramente, é o que? Temer a Deus. Eu tenho que adorar a Deus, buscar a Deus de todo o meu coração, colocar Ele em primeiro lugar em tudo que eu for fazer. Adorar Ele, porque foi Ele que nos tirou da terra do Egito. Foi Ele que nos libertou. Foi Ele que nos transformou, igreja. Ele tirou o sofrimento que era para mim e para você e lançou em quem? No Senhor Jesus Cristo, como a gente já falou. O pecado, o castigo, tudo que era de ruim, quem levou foi o Senhor Jesus Cristo, para que eu e você hoje não sofresse. Aleluia. Então aqui ele fala, quem ama obedece. Mas obedecer a quem? A Deus. Mas como eu vou obedecer àquele que eu não vejo? Através da sua palavra. E através também dos seus mandamentos. Porque já foi falado, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então aqui ele está falando logo nisso. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Vamos citar alguns dos mandamentos, foram 10 mandamentos. Mas a gente vai citar o principal, que é o quê? Adorar tão somente só ao Senhor teu Deus, ou o Senhor Jesus Cristo, que os três se tornam. Adorar tão somente só o Senhor teu Deus. E ele também diz que eu e você não venha se prostrar diante das imagens que foi feita por mão de homens. Mas que eu e você venha prestar a nossa adoração tão somente só para Ele. Buscar tão somente a Deus, aquele que o quê? Nos libertou. Nos tirou da terra do Egito. Nos tirou do sofrimento. Aleluia. Então ele está falando nessa noite comigo e com você. Aleluia. O versículo 4 diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas quais são os mandamentos do Senhor? Vamos citar alguns. Honrar pai e mãe é um mandamento? E honrar primeiramente a Deus também é um mandamento? Não matar, não adulterar, não desejar o que o meu próximo tem, não levantar falso testemunho. E o que mais? Não cobiçará a casa do seu próximo. Que é justo também desejar tudo aquilo que o meu próximo tem. Então, se eu cumprir esses mandamentos, eu estou o quê? Conhecendo a quem? A Deus. E eu estou amando a quem? A Deus. Então, eu e você temos que guardar no nosso coração os mandamentos do Senhor. Eu e você só mostra para Deus que realmente amamos a Ele quando a gente guarda os mandamentos. Não é só escutar e guardar, é também o que? Praticar. Eu tenho que escutar, guardar e praticar. Aí sim eu vou mostrar que eu sirvo a quem? A Deus. Aleluia. Aquele que diz eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos. Então eu e você só está em Cristo quando eu e você passa o quê? A obedecer. E a Bíblia fala, não a Bíblia em si, não diretamente, mas pela palavra que a gente vai estudando, vai vendo a palavra de Deus, a gente vê que o ABC do cristão, do servo de Deus é o quê? Obedecer. O ABC que muitos estudam no colégio, nas escolas, é o quê? A, B, C, D, que segue. Mas, para servir a Deus, temos que obedecer. Aleluia. O versículo 6 diz assim:
aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Será que eu e você estamos andando como realmente Cristo andou? Mas como assim, pastor? Na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de andar, nas nossas atitudes com o nosso próximo. Porque se servimos a Ele, Ele está dizendo que temos que andar como Ele andou. Fazendo o quê? Ele fez o bem ao próximo? Fez ou não? Fez. Ele amou o próximo? Amor. Ele levantou calúnia para o próximo? Não. Ele mentiu? Não. Roubou? Adulterou? Não. Então temos que ser imitadores de quem? De Cristo. Aleluia. Então temos que andar como Ele andou. Mas como eu vou andar como Ele andou se eu não vejo Ele? Mas vejo assim através do quê? Da palavra. Então é meditando na palavra que eu vou colocando em prática, então eu vou começar a andar como Ele andou. Porque Ele já nos deixou o mandamento. Ele nos deixou o quê? A palavra da vida. Se a gente se espelhar no que está escrito na palavra, a gente vai andar como Ele andou. Porque Ele foi, a Bíblia diz que no Evangelho de João 8 e 12, que Ele é a luz do mundo. E quem o segue jamais andará em trevas, mas vai ter a vida